Olá a todos, sejam bem-vindos aqui na aula do professor Jorge Formiga. A aula de hoje eu trouxe para vocês aqui a famosa regra da cadeia, que é um assunto que vocês já conhecem, viram lá em cálculo 1, porém vou tratar aqui desse tópico para funções de n variáveis. No entanto, até chegarmos à construção da definição para a regra da cadeia em n variáveis, vamos recordar aqui essa regra para funções de uma variável, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor, tá? A gente já sabemos que se y é uma função que depende de x e x é uma função que eu vou dizer aqui que ela depende de t, então, o que é que podemos afirmar? Que y depende de t indiretamente. Dessa forma, a gente viu que derivar y em relação a t significa ter que derivar y, derivar y em relação a x, e em seguida derivar x em relação ao t. Não necessariamente o t aqui é o tempo, ok? Então, essa aqui foi a regra que já foi vista lá no curso de cálculo 1, que eu vou chamar de equação 1. Exemplo 1, um exemplo 1, que abrange bem essa definição, se y, eu digo que y é igual a x ao cubo, e que x é uma função que depende de t, aqui em particular sendo de t, derivar y em relação a t, porque y depende indiretamente de t, significa derivar y em relação a x. Então, derivar y em relação a x, que vai dar 3x ao quadrado, vezes a derivada de x em relação a t, ou seja, derivada do seno cosseno de t. Como x é seno de t, então eu só vou reescrever aqui como seno ao quadrado vezes cosseno de t. Está aqui a derivada dessa função utilizando regra da cadeia. Pois bem, então vamos começar a construir essa ideia. Se eu digo agora que z é escrita como f de xy, ou seja, uma função de duas variáveis, onde f de xy possui suas derivadas parciais contínuas, e x é uma função que depende de t, e y é uma função também que depende de t, ambas também com derivadas com deriváveis em t, ou seja, com derivadas contínuas em t. Então, vamos observar esse caso. Note que z agora é uma função que depende de x e depende de y. Eu gosto de fazer esse diagrama da árvore porque ajuda bem a entender essa questão de quem você vai derivar, e como você vai fazer isso. Então, se z depende de x e y, note que x depende de t e y também depende de t. Então, sabendo disso, aí eu pergunto, quem é a derivada, ou melhor, vou tirar aqui, quem é a derivada de z em relação a t? Note que por mais que eu saiba que z é uma função de x e y, eu estou colocando derivada de z em relação a t, porque aqui, indiretamente, z depende de t. Então, eu não uso aqui derivada parcial. É como se eu estivesse colocando
a dependência final de z, que fica dependendo ao final apenas de t. Então eu não uso derivada parcial, né? Eu uso a derivada direta, o símbolo de derivada direta aqui. Então a derivada de z em relação a t significa, ou seja, para eu derivar z em relação a essa única variável aqui final, eu tenho que passar por aqui, só que aqui é uma derivada parcial, né? Porque z depende de duas, então del z, del x, e del z, del y. Daqui para cá, x só depende de uma variável, então é a derivada direta, dx, dt. E aqui, dy, dt. Ok? Então, derivar z em relação a t significa derivar z em relação a x vezes dx dt mais derivar z em relação a y vezes dy dt. Tá? Porque aqui eu tenho duas variáveis, então para cada variável o qual z depende, eu vou fazer esse processo aqui. Tá? Pois bem, espero que você tenha captado a ideia da quantidade de vezes que nós vamos derivar e também da notação de derivação aqui, né? Então aqui são derivadas, o símbolo de derivada parcial, né? Que é del z, del x, del z, del y, porque z depende de x e y. E aqui eu usei derivada direta, porque no final é como se eu estivesse fazendo apenas z dependendo de t. Vamos para o exemplo 2. Né? Exemplo 2. Então aqui no exemplo 2, eu vou dizer que z é uma função de duas variáveis que depende dessa expressão aqui. Tá? Só que eu vou dizer que x é seno de 2t e y vai ser cosseno de t. A pergunta é: quem é dz dt quando t for igual a zero? Né? Quem será? Quem é dz dt quando t for igual a zero? Pois bem, o primeiro passo é calcular a derivada dessa função aqui. Vamos recordar aqui, né, através dessa equação, que eu vou chamar de equação 2. Então, como eu sei que z depende de x e y, ou seja, z depende de duas variáveis, o qual x depende de uma e y depende da mesma, então eu vou cair nesse caso. Então, derivar z em relação a t, isso aqui me dá derivar z em relação a x. Então, derivar disso aqui em relação a x fica 2xy, porque y é encarado como constante. Né? Y é encarado como constante. Mais derivar em relação a x, tá bom? Fica 3y a quarta. Então, calculei isso aqui, ó. Vezes dx e dt. Quem é dx? X é seno de 2t. Então, derivada dessa função em relação a t, então fica 2, né, cosseno de 2t. Porque é a derivada do seno da cosseno de 2t, vezes a derivada de 2t, que dá 2. Então, está aqui. Mais derivada de z em relação a y. Derivar isso daqui em relação a y. Então, x passa a ser constante. Então, fica x ao quadrado mais, desce o 4, fica 12 x y a terceira, vezes dy dt. Y é cosseno de t, então fica menos seno de t. Bom, então aqui a derivada está pronta. Falta uma informação aqui. Ele quer essa derivada quando t for zero. Pois bem, quando t for zero, basta entendermos como é que se comportam as funções em t igual a zero. Então, vamos colocar t0 aqui. Se eu colocar t0 aqui,
Seno de zero dá zero. Então vai zerar zero aqui. Ok? Então já zera tudo isso aqui. Ó. Tá? Vai zerar tudo isso. Ok? Então, vou em busca da derivada em t0. Seno de zero, zero. Então zera tudo isso. Cosseno de zero, aqui vai 2 vezes 0 dá 0. Cosseno de zero dá 1. Então aqui vai dar 2 vezes 1, 1. Aqui, y. Quem é y? Y é cosseno de t. Mas t0 da cosseno de zero dá 1. Então isso aqui é 1 elevado a 4 dá 1. Então 3 vezes 1 dá 3. Né? Então isso aqui dá 3. Isso aqui dá 1. Né? E aqui, já sei que y dá 1. X em t igual a 0. Seno de 2 vezes 0. 2 vezes 0 dá 0. Seno de 0 dá 0. Então isso aqui vai zerar. Então zera esse. Isso aqui vai dar 0. Então restou. Ok? Restou. Desculpa, aqui dá 1 não, tá? Aqui dá 2. Porque é cosseno de 0 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Aqui dá 2. Ok? Desculpa. Então, restou apenas 3 vezes 2, 6. O que representa, no final das contas, essa derivada, né? Essa derivada aqui, imagina, nessa superfície, isso aqui é como se fosse uma parametrização. Como se fosse, não, é uma parametrização dessa superfície aqui, né? Se substituirmos x e y aqui dentro, nós estaríamos com uma curva z parametrizada em t. Então, na verdade, seria a taxa de variação dessa superfície no instante t igual a zero, se o t aqui fosse o tempo, por exemplo. Então, saber o quão está variando isso em t igual a zero. Ou melhor, se botar t igual a zero aqui, nós vamos ter x, a coordenada x, y, vai ficar 0, cosseno de 0 dá 1. Então, no ponto 0, 1, essa superfície tem uma taxa de variação de 6. Ok? 6 o quê? Depende do problema. Se isso aqui fosse temperatura, uma função que representa a temperatura, seria aqui, na verdade, a variação da temperatura no instante t igual a 0 ou na posição 0, 1. É isso nas entrelinhas, essa derivada estaria representando. Pois bem, vamos dar continuidade. Então peguei aqui, no caso, funções de duas variáveis, que dependem, cada uma delas depende de uma. Então vamos continuar aqui e vamos imaginar agora, né? Vamos imaginar, considere agora uma função z, ok? Considere z, uma superfície, dependendo de x e y. Da mesma ideia inicialmente, z depende de duas variáveis. Só que agora eu vou dizer que esse x não depende só de t. Ele é uma função que depende de um s e de um t. E vou dizer que esse y também não é uma função que depende só de uma variável. É uma função que também depende de s e t. Ou seja, nas entrelinhas, z depende indiretamente de s e depende de t. Se nós pensarmos no diagrama da árvore, nós temos isso agora, né? Z depende de x e depende de y, onde x depende de s e depende de t. Da mesma forma, y depende de s e y depende de t. Você percebeu agora que o diagrama aqui ele aumentou, né? Por causa da dependência das variáveis, né? Então, se eu perguntasse aqui, quem seria del z, del t? Note que eu usei aqui agora a derivada parcial, né? O símbolo, o del aqui de derivada parcial. Por quê? Porque no final das contas, z vai depender de s e de t. Então, dependeu de mais de uma variável, a gente usa a notação de derivada parcial. Então, quem é del z e del t? Quem é del z, del s?
Então aqui eu posso tirar essas duas informações no final. Por isso que eu uso derivada parcial. Para eu chegar em t, vou fazer de verde aqui, para eu chegar em t, eu vou pegar esse caminho, chega aqui. Para chegar aqui em relação a t, eu vou precisar dessa e dessa. Então, derivar z em relação a t, eu vou precisar de del z, desculpa, z que depende de x, del z, del x, e dx, dt. Né? Aqui eu vou precisar de del z, del y, que depende de y, e aqui de dy, dt. Desculpa, correção, a y depende de duas variáveis, então é del y, del t, del x, del t, porque x depende também de duas variáveis, de s e de t. Então, essa confusãozinha aqui é muito fácil de acontecer, tá bom? Então vai ser dz, dt, vai ficar del z, del t, vai ficar del z, del x, vezes del x, del t. Mais, agora esse caminho, né? Del z, del y, vezes del y, del t. Ok? Então, fiz isso aqui e fiz isso aqui. Vamos agora para del z, del s. Para chegar em s, mesma coisa. Vou passar por aqui e depois por del x, del s. Por aqui e depois del y, del s. Então vai ficar del z, del x, vezes del x, del s, mais del z, del y, vezes del y, del s. Tudo bem? Vou chamar de equação 3, esse grupo de equações. Então, dessa função, eu consigo tirar essas duas derivadas. Então, isso é verdade, né? Isso é verdade se f de x, y, g de st e h de st possuem derivadas parciais contínuas. Né? Se as derivadas são contínuas, isso aqui vai acontecer bonitinho. Bom? Guardem bem essa ideia. Né? Então agora eu posso definir. Posso colocar a definição aqui. Qual é a definição, então, geral para a regra da cadeia? Né? Qual é a definição geral? Então suponha que eu tenha aqui, que eu vou chamar de U aqui, uma superfície, seja uma função diferenciável. De n variáveis. Variáveis estas que se for chamar aqui de, ao invés de x, y, como vamos ter n variáveis, vou chamar de x1, x2, xn. Onde cada xj é uma função. Note que eu estou pegando aqui. Esse x1, x2 é como se fosse x, y, z, w. E esses xj, cada uma delas, depende de outras. É como se fosse aqui, né? x1, x2, x3. E o x de cada uma delas depende de outras, que é s, t, k, r. Então, esse xj é uma função de m variáveis, que eu vou chamar aqui T1, T2, Tm. Então, U é uma função de T1, T2, Tm. Correto? Se eu tenho que U depende disso e isso depende disso, então U depende disso. Dessa forma, logo,
Logo, eu posso afirmar que a derivada de u, né, em relação a qualquer uma dessas variáveis, ou melhor, ou essas daqui, vou chamar aqui de um TI, né, de TI, ou seja, a derivada de u em relação a qualquer uma delas, eu tenho que passar, né, tenho que derivar u em relação a x, né, a x1, vezes del x1 vezes del TI, que é a variável qual eu escolhi, mais del U, del x2, né? Del x2, del x2, del TI, porque elas dependem dessas, e assim por diante, mais del xn, del x1, vezes del x1, del TI, né? Com I variando de 1, 2 até m. Está aqui, então, a derivada, a regra da cadeia aplicado a funções de n variáveis. Basta você entender quais são as dependências dessas variáveis, dessas funções, e acho que um diagrama da árvore ajuda bem você construir essa derivada. Então vou pegar mais um exemplo aqui, né? Vou pegar um exemplo, chamo aqui de exemplo 3, que fala aí, ó, é um caso que representa bem isso. U depende de x, y, z, né? U depende de x, y, z, e z e x depende de r, s, t. R, s, t. Y também. R, S, T. E Z também. R, S, T. Ok? Ou seja, aqui U depende indiretamente de R, S e T. Com isso, a pergunta é: quem é del U, del S? Ou seja, a derivada de U em relação a apenas essa daqui, ó. Então vou ter que seguir esse, esse e esse. Então, dessa forma, como é que fica, né, essa derivada aí? Note, bom, vou tentar aqui ser breve, mas a derivada de U em relação a S, quando R for igual a 2, S igual a 1 e T igual a 0. Eu vou primeiro derivar, depois eu substituo os valores. Então, quem é isso daqui? Eu vou trazer aqui para baixo. Então, derivada de U em relação a S vai ser del U, del x, né? Então, vou derivar U em relação a x. Quem é U em relação a x? Olha para cá, vai ficar 4x ao cubo vezes y. Então, del U, del x vezes del x, del s. Então, vai ficar, vou colocar aqui embaixo, del U, del x vezes del x, del s, mais del U, del y vezes del y, del s, mais del U, del z vezes del z, del s. Então, eu fiz esse. Eu fiz esse. Vou multiplicar por esse agora. Del x, del s. Del x em relação a s, está aqui em cima x, fica r exponencial de t, porque isso é encarado como constante. Mais del u, del y. Y está aqui. Derivar, ou melhor, u está aqui. Derivar isso em relação a y fica x à quarta vezes. Então, derivada de y em relação a y dá 1, mais derivando em relação a y fica 2y z ao cubo, vezes, né, vezes del y, del s. Y está aqui. Em relação a s, fica
2RS exponencial de menos t. Mais del U, del Z. Del U em relação a Z, isso aqui vai dar zero, que não tem Z aqui, vai ficar apenas 3y ao quadrado, Z ao quadrado, vezes del Z, del S. Del Z, nossa, del Z, del S. Del Z, del S, Z está aqui, então fica R ao quadrado, vou botar aqui embaixo, R ao quadrado seno de t. Eu vou repetir aqui, porque ficou por baixo, não ficou aparecendo na câmera. Isso daqui é a del U, del X, isso daqui é del X, del S, né? Isso daqui é o del U, del Y, isso daqui é o del Y, del S. Isso daqui é del U, del Z, e isso é del S, del Z, del S. Ok? Desculpe aqui porque acabei... Então, eu apenas separei essas derivadas e montei aqui. Próximo passo. Eu poderia fazer um distributivo aqui, mas seria extremamente cansativo e algébrico. Não tem necessidade. Ele quer essa informação aqui, ó. Essa derivada para R igual a 2, S igual a 1 e T igual a 0. Então, essa derivada para R igual a 2, né? S igual a 1 e T igual a 0, isso vai dar, basta substituir aqui o R igual a 2, o S igual a 1, né? S igual a 1 e o T igual a 0. Se você substituir esses valores aqui, e além disso, você precisa colocar o valor de x, y e z. X, y e z, você vai ter que colocar os valores aqui. T igual a 0, né? O S vale 1 e o R vale 2. Vai ter que calcular cada um deles, né? Nesse momento. Então, com isso, você vai encontrar quem é x, y e z. Também aí acaba colocando aqui x, y, né, e z. Então, colocando esses valores, você vai obter que essa derivada de U em relação a S vai dar 192. Eu não vou fazer essa continha porque isso aqui é uma coisa que basta aplicar os valores e usar e fazer essa conta aí, tá bom? Espero que a ideia de se usar a regra da cadeia dentro de funções aplicado a valores também tenha ficado claro para vocês. Nos próximos exemplos eu vou trazer aqui derivadas usando regra da cadeia para ordens superiores, né? Uma derivada segunda de uma superfície e uma aplicação vou trazer nas próximas aulas aí. Então, muito obrigado, boa sorte e até a próxima.